Eu estou achando que é o meu computador que está fazendo um barulho estranho, sabe? Hoje. Eu não estou entendendo. Depois eu acho que é aqui que eu vou ter que resolver. Não é a câmera, não. É o próprio computador que está fazendo um ruído estranho. Mas vamos lá. Projetando aqui para vocês. Nossa área de trabalho. Consegue visualizar, pessoal? Nossa área de trabalho. Sim, professora, dá para ver. Tá, ok. Então, vamos lá. Só recordando, então, né, o que nós trabalhamos aí na semana anterior, né? Nós falamos um pouquinho disso aqui, não falamos? Do espectro eletromagnético, acho que eu falei, nós comentamos a questão do postulado aí de Bohr, né, o modelo atômico de Bohr, que falamos que é a questão das camadas, que um elétron ocupa, né, simultaneamente dois níveis de energia. Falamos, então, daquelas transições, né, que o elétron sai da camada de menor energia, quando ele absorve uma determinada energia, um determinado comprimento de onda, e ele retorna, né, quando ele retorna novamente, ele faz o salto quântico, daí ele fica numa condição de instabilidade, né, então fica excitado, que a gente usa esse termo, ele emite essa energia e retorna ao nível, né? Eu comentei aquela questão dos fogos de artifício, comentamos a questão da coloração, né? Quando você deixa cair um pouquinho de sal de cozinha na chama. Foi por aí que nós paramos? Foi, professora. Foi bem por aí. Então, tá bom. Então, agora, a gente vai começar a falar um pouquinho dessas camadas. Como que isso, né, foi estudado, calculado, se tem alguma questão, né, matemática, né, em volta disso, enfim. E, logicamente, essa tabela aqui, que eu acho que eu até tinha mostrado ela para vocês, ela não está completa, está faltando, mas só para a gente lembrar da tabela periódica, né? Que ela é dividida em 18 colunas, né? 18 colunas, então, antigamente nós chamávamos, essa aqui está bem antigamente, né? A gente chamava, por exemplo, eram os grupos dos elementos representativos e os elementos de transição. Né? O grupo dos elementos representativos era os grupos chamado A, e os de transição chamado B, e ainda tinha os de transição interna, que eram essas duas linhas aqui fora da tabela. Bom, mas como foi construída a tabela, né? Como que foi dispostos os elementos na tabela periódica? Qual que é a fundamentação disso? Alguém se lembra quando estudou lá no ensino médio? De acordo com a distribuição eletrônica da camada de valência deles, professora? Por famílias Isso. e tudo A mais. família. Então, né? Foi construído. Vocês se lembram desse como que chama? Diagrama de Linus Pauling? Isso, né? Eu ia falar esse diagrama, mas eu queria que vocês lembrassem a nomenclatura. Então, esse diagrama de Linus Pauling, né? Foi construído. E normalmente vocês foram apresentados a ele, não foram? Lá no ensino médio. E o que dava para vocês esse diagrama? Qual que é a informação que ele nos fornece, pessoal? É a camada de valência, né? Né? E se o elemento está se o elemento está estável também. Certo. Mas como é que foi construído isso? Alguém sabe me informar? Como é que eu cheguei nesses valores? 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D? Como que é isso? Eu acho que é a quantidade de elétrons que tem na eletrosfera. Isso, é a quantidade de... Então, assim, voltando lá, o diagrama, né, o modelo atômico proposto por o T-Ford, né, era um modelo que tinha camadas. Porém, ele teve algumas limitações, que foi a questão dos nêutrons, que depois ele resolveu, né, lá no núcleo, e a questão de como esses elétrons estavam na eletrosfera, que aí tem um postulado lá, né, de Linus Bohr, que supriu essas deficiências, que estava dividido em camadas, e cada camada tem uma quantidade específica de elétrons, e que o elétron não ocupa duas camadas simultaneamente. Né? Para ele sair de uma camada para outra, ele precisa absorver um pacote de onda, né? Uma energia,
para poder ele fazer essa saída de uma camada para outra. Mas como foi construído essas camadas para eu definir, por exemplo, quantos elétrons tem em cada camada? Então tá, o átomo tem camadas, a eletrosfera do átomo. Mas como é que eu vou saber quantos elétrons tem em cada camada? E isso é que tem a grande, né, X da questão. Essa equação aqui, que parece simples, né, que é o número de elétrons, ele é igual a 2 vezes n ao quadrado. Mas o que é isso? Essa constante, né, no caso o número numeral 2, e esse n que indica o quê? A camada. A camada a qual os elétrons estão. Então, essa equação matemática simples, mas ela veio lá da ondulatória para eu chegar, né, matematicamente, numa quantidade de elétrons que cada camada suporta energeticamente falando, que era lá o postulado de Bohr. Então, ele calculou isso, né, em cima dessas informações do número da camada. Eu tenho uma primeira camada, uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, sexta, sétima, oitava, nona e assim por diante. Então, ele conseguiu juntar esses, né, mas isso para chegar nessa equação que não é simples, nós não vamos fazer a dedução dela, porque nós precisaríamos dos conceitos da física quântica, e nós ainda não temos. Então, ela veio de lá, dessas informações, não é da mecânica tradicional, mas da física, né, da mecânica quântica, que eu consegui, então, chegar nessa equação. Então, esse N aqui, ele vai nos informar qual é a camada. Então, ó o que ele foi feito, né? Então, era um número de elétrons é igual a 2 vezes N ao quadrado, e esse N é o número da camada. Como assim, professor? Olha, eu vou aqui pegar minha canetinha e vou colocar 2, né, vezes o N, o número da camada. Se eu pensar, então, se eu estou trabalhando na primeira camada, número 1, então vai ser o quê? 1 ao quadrado. 1 ao quadrado, 1 vezes 2, 2. Então, significa que nessa camada, eu tenho no máximo quantos elétrons? 2 elétrons. Eu posso ter 3 nessa camada? Não suporta energeticamente falando. Então, o máximo de elétrons que eu posso ter na primeira camada é 2 elétrons. Como que seria a segunda camada, professor? Vamos fazer a segunda, seria o quê? 2 vezes. Então, o valor do N agora seria quanto? Seria 2, que é a segunda camada. Então, vou colocar o 2 aqui ao quadrado. 2 ao quadrado? 4, não é isso? 4 vezes 2, 8. Então, significa que essa camada, eu tenho quantos elétrons no máximo? 8 elétrons. Como que seria, então? Eu vou passar para cá para não virar muito bagunçado, eu vou fazer todas aqui. Vamos pensar na terceira, então, seria o quê? 2 vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 2, 18 elétrons. E a quarta camada? Seria o quê? 2, 4 ao quadrado. Estão me ouvindo, pessoal? Tá ruim aí o som? Não, tá chegando bem, professora. Tá? Quadrado 16. Opa, me ajuda aqui matematicamente. Vocês estão... 32. 32, né? 32. Esse dia eu fui dar aula de matemática com meu filho, eu falei para ele, eu nem sou professor de matemática, mas eu não vou tentar. E aqui, né, seria o quê? A quinta camada. Então, a gente vai lá, substituindo pelos valores das camadas. 5 ao quadrado. 25. Vezes 2. 50. Muito bem. E aí, se fosse a sexta camada? Sexta camada, 36, 72. Isso. 72 elétrons. E se eu pensasse na sétima camada? Quanto que ia dar? 7 ao quadrado? 98. Daria 98. 98 elétrons. Professor, tem alguma coisa errada aí que você está falando. Porque quando eu estudei, né, lá no ensino médio, me falaram o seguinte, que a primeira camada tinha no máximo 2 elétrons. Foi isso que falaram para vocês? Exatamente, professor. A segunda, 8 elétrons. A terceira, 18 elétrons. A quarta, 32 elétrons. Aí, professora, não era 50 elétrons. Aqui era quanto?
32. 32. E a sexta era quanto? 18. 18 elétrons. E a sétima, que o nosso amigo falou, 98, eram quanto? 2. Quem falou 2? Rafael, você é antigo, Rafael, ou você é jovem? Eu sou jovem. Uai, então não estou entendendo, não. Porque se você fosse da minha idade, eu ia falar, você está na... Porque quando eu estudei, quando eu fui apresentada ao diagrama de Linus Pauling, eram 2. Agora, hoje são 8, certo? Hoje já aumentaram 6, mas na minha época eram 8. Eram 2, certo? Mas hoje são 8. Ué, professor, então como é que é esse negócio? É o seguinte, pessoal. Eu posso, né, no caso da primeira camada, segunda, terceira, quarta camada, ela já está fechada. Eu tenho o máximo, eu já encontro o máximo. Agora, no caso da quinta, sexta e sétima camada, e possa vir oitava, nona, décima primeira, eu tenho condições de aumentar. Por enquanto, na quinta camada, o máximo que nós encontramos foram quantos? 32. E na sexta camada? 18. Mas ela suporta quanto? 72. E a quinta? 50. Então, um é nível teórico e o outro é nível laboratorial, experimental. É o que nós temos hoje. Por quê? Porque a nossa tabela periódica, essa tá antiga ainda, ela vai até o 118, é até aqui, ó, até 118. Na minha época que eu estudei, ela ia até o 109, certo? Então, conforme eu for o quê? Conhecendo mais elementos químicos, logicamente, eu vou alterando isso aqui. No sentido das camadas que eu tenho que disponibilidade de colocar elétrons. Porque elas suportam energeticamente falando os elétrons. Então, na verdade, ó, quando eu coloco esses pontinhos aqui, tá vendo esses pontinhos que eu coloquei? Esses pontinhos aqui, esses pontinhos e esses pontinhos aqui, o que significa isso? Significa que é algo que pode mudar. Por enquanto, na quinta camada, o que nós temos são... Eu já vou falar o que é esse F, o que é esse D, o que é esse P, o que é esse S. Né? Nós temos o máximo, são 32. Se você contar, que eu coloquei aqui, ó, 2 com 6, 8, com 10, 18, com 14, 32. A mesma coisa está na quarta camada. Só que a quarta camada é diferente da quinta, porque ela já está fechada. Eu não posso aumentar. Já a quinta eu posso aumentar, a sexta eu posso aumentar, a sétima eu posso aumentar e ainda eu posso aumentar o número de camadas. Por enquanto, nós paramos na sétima camada. Por quê, professora? Nós paramos na sétima camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas pode vir a oitava aqui? Pode. Pode vir a nona aqui? Pode vir a 11ª, 12ª, 10ª. Podemos. Basta a gente encontrar elementos, seja eles naturais ou seja sintéticos. Certo? Então, na verdade, a tabela está construída nesse raciocínio aqui do diagrama. Aonde eu tenho que... Por isso que vocês falaram para mim, é utilizado para eu achar o elemento na tabela periódica, a camada de valência. E como que isso foi calculado? Através de uma equaçãozinha matemática simples, né, mas que é complexa para chegar até ela, que está dizendo energeticamente qual é o máximo de elétrons que suporta em cada camada. Professor, o que é esse S? O que é esse P? O que é esse D? O que é esse F? Alguém se lembra o que é esse S, P, D e F? E por que foram criados? São as camadas, números quânticos secundários, magnético e... Os orbitais não, mas o desenho do negócio... Subníveis. Os subníveis que determinam uma órbita diferente no elétron, não? Isso. Na verdade, o elétron, né, eu falo ainda para meus, quando eu dou aula no ensino médio, né, para os alunos do ensino médio, para eles entenderem isso, eu sempre uso essa configuração macro para você entender. Pensa que você é um elétron, né, e que você mora num edifício de 7 andares. Bom,
O elétron também, né, no caso agora, por enquanto, ele mora num edifício de 7 camadas. E ele pode passar para a camada 1, para a camada 2, para a camada 3, camada 4, 5, 6, 7. Logicamente, ele tem que absorver um pacote de energia para ele sair de uma camada para outra. Lá o modelo atômico de Bohr. Mas, vamos supor, então, você é o elétron, você entrou no seu edifício. Vamos supor que você mora lá no 5º andar. Você vai apertar o botãozinho lá do 5º andar do seu elevador, chegou no corredor. Mas você fica no corredor, você passa por ele, mas você vai ficar aonde? Qual que é o local que você fica? Você vai entrar, abrir a sua porta e você vai entrar no seu apartamento, nos seus compartimentos. Que então são chamados o quê? Né? Nós damos o nome de quê? Sala, cozinha, quarto, banheiro, né? Então são esses compartimentos, né? O seu apartamento que são chamados de quê? De subníveis. Então é a região que o elétron fica, né? Ele não fica no corredor, ele não fica na camada, ele fica dentro de um compartimento que está dentro da camada. Então, a camada é chamada de nível, né? Que se representa por essa letra N, que nós acabamos de utilizá-la, inclusive, para ver energeticamente qual é a quantidade máxima de elétrons que eu comporta em cada nível. E dentro desse nível, eu tenho os chamados subníveis, que são, né, os apartamentos. Os subníveis seriam os apartamentos. E o nosso apartamento ele ainda é dividido, não é? Quarto, sala, cozinha, banheiro. Então, por exemplo, se eu perguntasse, Gabriel, qual que é a região de maior probabilidade de encontrar o Gabriel dentro do apartamento dele? É na sala, é na cozinha, é no banheiro, é no quarto? Qual que é, Gabriel? Principalmente agora com essa pandemia. É no quarto dormindo, professor. Pensei que era no quarto assistindo uma aula. Então, essa região, o Gabriel, ele é assim, mais feliz, mais estável energeticamente, mais tranquilo nessa região. Confere, Gabriel? Isso aí, professora. Então, essa região é a sua órbita, né? Ou seja, é o seu orbital, né? É a órbita orbital. O que seria essa órbita, esse orbital? É a região de maior probabilidade de encontrar o elétron. Mas toda vez que eu for procurar o Gabriel, ele vai estar lá no quarto dele? Não, hein? Ele sai, ele absorve um pacote de energia, vai lá na cozinha, toma água, né? Faz as refeições, mas aqui ele se sente mais confortável energeticamente. Quando a gente se sente mais confortável energeticamente, significa que a nossa energia está mais baixa. Quanto menor a energia, maior tranquilo a gente está. Quanto mais energético a gente está, mais agitado, né? Aí, às vezes, você não consegue ficar nessa região. Você tem que ir para uma região onde você vai descarregar essa energia e depois você retornar. Então, esse orbital, didaticamente, pessoal, nós representamos ele por um quadradinho ou por uma bolinha, assim, né? Mas, na verdade, dentro, né, pensando na eletrosfera do átomo, é uma região energética ali que estão os elétrons, mas não tem paredes, né? Não tem essa, mas didaticamente, para ficar um pouco mais palpável, né, a gente representa por essa forma. E aí, esse orbital tem um detalhe importante. Elétron com elétron, cargas negativas. Elas vão ter uma atração, carga negativa com carga negativa, ou elas vão ter uma repulsão? Repulsão natural, né, professor? Repulsão natural, né? Porque cargas opostas se atraem, né? Lembra da ideia lá do modelo atômico de Rutherford, que é uma falha, porque o elétron ia perdendo energia e ia lá para o núcleo, porque o núcleo era positivo, né? E o elétron negativo. Então, ia ter uma alta atração. Agora, elétron com elétron tem repulsão, próton com próton tem repulsão. Por isso que lá no núcleo teve que surgir as partículas sem cargas, os nêutrons, semelhante aos prótons em massa, mas sem carga para poder o quê? Quebrar essa repulsão entre as partículas positivas.
Mas o elétron é algo interessante. O elétron eu tenho elétron, assim, com comportamento diferente do outro elétron, né? Esse é o X da questão, dentro da mecânica quântica, né? Elétron com comportamento diferenciado do elétron. Ou seja, ele consegue rotacionar contrário um ao outro. E isso faz, então, que eu tenha, né, uma atração entre eles. Só nessa condição. Por quê? Porque tem algo diferente. E esse algo diferente, né, está relacionado com essa rotação do elétron. E isso, né, foi didaticamente também definido como spin, que é o sentido de rotação do elétron. E didaticamente a gente representa um elétron com spin para cima e um elétron com spin para baixo. Isso é didático, né? Na verdade não é o sentido rotacional do elétron. E, consequentemente, quando eu tenho esse comportamento, né, rotacional diferente, eu tenho entre eles uma atração. Mas quando eu tenho esse comportamento rotacional semelhante, eu tenho o quê? Uma repulsão. Então, isso, né, foi criado e, consequentemente, percebeu-se que eu tinha uma certa estabilidade, né, quando eu tinha, então, essa região de maior probabilidade de encontrar o elétron, com dois elétrons, logicamente, tendo esse comportamento diferente um do outro. Isso fazia que eu tinha uma condição de extrema estabilidade no átomo, quando eu tinha essa órbita nesta condição, certo? Então, e aí foi, né, nomeado, igual você nomeou lá na sua casa, quarto, sala, cozinha, banheiro, enfim, né? Aqui também nomeou, né, pela IUPAC, os subníveis, S, P, D, F, isso por letras, né? É do alfabeto, que é padronizado. S, P, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P e assim por diante. Por enquanto, nós utilizamos até aqui. Por enquanto. S, P, D e F. E no caso do S, né? Calculou-se, então, que ele teria no máximo 2 elétrons. Matematicamente falando, isso aqui é matemática. E o P, 6, e o D, 10, e o F, 14. Eu já deixei aqui, né? Mas eu poderia fazer a pergunta, agora tá fácil, né? Que a diferença, né, em relação ao S e o P são de quantos elétrons? 4 elétrons. Confere? De P para D, né, de 6 para 10, também são de 4 elétrons. E de D para F, de 10 para 14, também são de 4 elétrons. E de F para G, 14, seria quanto, G? 18 elétrons. E se tivesse o H, o G também não tem. Se eu tivesse o H, seria quantos elétrons? 22, né? 22. E se eu tivesse GHI, se eu tivesse o I? Seria 26. 26. E assim por diante. Então, isso aqui, na verdade, é um cálculo matemático. Que a partir de, né, foi padronizado que eu tenho essa quantidade de elétrons máxima em cada uma dessas regiões, desses subníveis que foram nomeados por letras. Bom, agora ficou fácil. Isso matematicamente definido a quantidade de elétrons que eu tenho por camada através da equação matemática e da física, foi construído, então, um diagrama que Linus Pauling construiu. A partir de todas essas informações aqui, ele construiu o diagrama. Como assim? Nomeou, né, cada camada do átomo por um nome. Também foi letras. É igual eu falar, Gabriel dos Reis, né? É uma nomeação. Também aqui também foi dado um nome. K, L, M, N, O, P, Q. Sendo que, né, a camada K seria a camada mais próxima do núcleo, a camada L, segunda, a N, a terceira, e assim por diante. Por enquanto, nós paramos na sétima, como eu acabei de mostrar para vocês a tabela periódica. Mas isso é algo que pode ser que daqui a uns anos, na hora que vocês estiverem ensinando química para os filhos de vocês,
já vai ter a oitava, a nona, a décima, e assim por diante. E juntou as informações. Olha, a primeira camada suporta 2 elétrons. O subnível S, calculado matematicamente, também suporta 2 elétrons. Então, quantos elétrons eu tenho na primeira camada? Um S2. Vou ter só o subnível S, porque eu preciso só de 2 elétrons nessa camada. Ah, e a segunda camada? A segunda camada, eu preciso de quantos elétrons? Ela suporta no máximo quantos elétrons? 8. 8. Eu vou precisar de quais subníveis? S2, P6. 6 com 2, 8. Então, eu vou ter o quê? 2S2, 2P6. Ah, a terceira camada suporta no máximo quanto? 18 elétrons. 18 elétrons, eu vou precisar de quais subníveis? S2, P6, D10. Somando 2 com 6 com 10, 18. Então, eu vou precisar desses 3 subníveis. S, P e D. Então, completando eles aí. Ah, e a quarta camada? A quarta camada, eu tenho o quê? No máximo 32 elétrons. 32 elétrons, eu vou precisar de quais subníveis? O S, o P, o D e o F, porque 2 com 6, 8, com 10, 18, com 14, 32. Então, venho aqui e vou distribuir os 14 elétrons. S, P, D e F. E a quinta camada? A quinta camada, ela suporta 50. Mas, por enquanto, para os 118 elementos químicos que nós conhecemos hoje distribuídos na tabela periódica, eu preciso de 32 no máximo nessa camada. Então, ainda vou continuar utilizando o S, o P, o D e o F. Aí, professor, e se eu aumentar? Se eu precisar de mais que 32? Eu vou ter que jogar aqui, então, um quinto, e não vai ser o F, vai ser o quê? 5G. Pode aparecer aqui o 5G mais para frente? Pode. Pode aparecer aqui o 5G mais para frente. Opa, aí, eu risquei aqui minha caneta. Certo? Pode aparecer aqui o 5G mais para frente e não vai ter problema algum isso. Só apagar isso aqui. Ok, pessoal? Professora? Sim. Com os elementos que a gente tem hoje na tabela periódica, tem o 5G ou ainda não? Não, ainda não. Ainda não. No 118 então, não, tá? Só estou colocando aqui que tem essa possibilidade? Tem. Né? Ela suporta energeticamente falando. Ah, mas aqui na quarta camada tem a possibilidade de um 4G? Não, não tem. Já está parado aqui, já estagnou. Né? E a sexta camada? A sexta camada, como vocês falaram, tem 18, mas energeticamente ela suporta 72. Então, 18 eu vou precisar do quê? Do S, do P e do D. Por isso que a sexta camada tem o quê? 6S2, 6P6, 6D10, porque aqui fechou 2 com 6, 8, com 10, 18. Ah, e a sétima camada que a gente nem colocou, mas nosso colega falou, 98. Mas no presente momento, a gente precisa de quanto? De 8. Quando eu estudei, que eu falei, né, há 30 anos atrás, precisava de 2. Tá? Que eu fiz ensino médio, tem, só contando a história para vocês, tem mais de 30 anos já. Mas tudo bem, né? Então, pessoal, quase 40, né? Na verdade. Nesse caso aqui, né, aumentou, depois foi para o 7. O próximo pode vir o quê? 7 o quê? D. Depois pode vir o quê? 7F, e assim por diante. E pode vir a oitava também, 8S, 8P, por enquanto não temos. Por isso que nós temos aqui, certo? Então, esse é o famoso diagrama de Linus Pauling, que foi construído baseado nesses fundamentos aqui. Até aqui, alguma dúvida com relação à construção do diagrama? Professora, só uma questão. Sim. Quando a senhora fala em relação à localização de maior probabilidade de encontrar o elétron, e quando a senhora fala de energia, eu fico na dúvida se esse conceito de localização ele é realmente geográfico, assim, quando vocês falam em localização, é localização mesmo. É complexo, né, pensar em, assim, questões, né, de pontuais, né, quando eu penso na questão do elétron, que é uma partícula que tem comportamento dual, né? Uma hora ele é partícula,
outra hora ele é o quê? Energia, né? Então, é a dualidade da matéria. O elétron assim, a partir de algum conhecimento que nós temos, a partir do, né, mínimo com relação ao elétron, nós temos todo esse avanço tecnológico. Todo o nosso avanço tecnológico está por trás, né, desse desenvolvimento tecnológico que nós temos hoje, esse conhecimento mínimo do elétron. Por exemplo, deixa eu só falar para vocês. No momento, nós sabemos, conhecemos cada elétron que está aqui distribuído, de cada elemento químico posto na tabela periódica. Cada elétron desse tem sua característica específica. Cada elétron. A sua energia, o seu pacote energético. Como assim, professor? Se eu tenho uma amostra, por exemplo, né, de uma determinada substância, e eu quero identificar qual é o elemento químico que eu tenho naquela amostra. Eu posso identificar isso pela energia dos elétrons presente naquela amostra. Eu vou dizer, eu tenho um elétron aqui que tem um salto quântico, tal energia. E essa energia é característica de um elétron da camada K, né, K alfa, K beta 1, beta 2, do sódio. Então, eu conheço, né, por exemplo, quando a gente trabalha, agora eu vou fazer distribuição eletrônica, não sei se eu estou respondendo a sua pergunta, mas estou tentando. Tá sim, professor. No caso, eu tenho, né, que eu vou voltar aqui um pouquinho. Sim, um slide em branco. Por exemplo, eu tenho um elemento químico sódio, certo? Número atômico 11, né? Número de massa 23. E se eu perguntasse para vocês assim, isso aqui vocês estudaram lá no ensino médio. Faça a distribuição eletrônica. O que é a distribuição eletrônica? É a distribuição de elétrons nas camadas. É exatamente o que nós acabamos de mostrar para você, o diagrama. Mas como que eu vou saber? Eu tenho aqui o número atômico. O número atômico é o quê? 11, né? Que é o número de prótons. E como nós aprendemos lá desde o modelo atômico proposto antes de Cristo, né, até o modelo atômico de Bohr, um princípio básico. O átomo está sempre no seu estado o quê? Neutro, professor. Neutro. Então, eu tenho aqui o quê? 11 elétrons. Morreu, né? Então, eu vou distribuir os meus 11 elétrons nas camadas. Como é que eu faço isso? Vocês faziam isso aqui, né? Um S, não era assim? 2 S, 2P, 3S, e ia para frente, ia continuar. Mas como vocês já estavam experientes, aí vocês vinham, passava esses níveis de energia aqui, ó. Não é assim? Não era assim que ensinar para vocês ou não? Dessa forma aí, professor. Né? Passava os níveis de energia e agora você vinha com os elétrons para distribuir. 11 elétrons, como eu mostrei, subnível S suporta no máximo 2 elétrons. Outro S, 2 elétrons. Eu venho aqui, não é? Termino esse nível de energia e volto para o próximo, não é isso? 6. Dariam quanto? 10, né? Aí eu vou caminhando aqui, nessa linha aqui, né? Cheguei aqui nesse S aqui, eu vou colocar quantos? 1. 1 elétron. Cada elétron desse aqui, eu tenho 2 elétrons, ele está na camada K. Aqui eu tenho 8 elétrons e ele está na camada L. E aqui eu tenho 1 elétron e ele está na camada N. Cada elétron desse hoje, nós conhecemos a energia deles. Esse elétron que está aqui na camada de valência, o único, nós sabemos qual é a energia dele, qual o pacote energético dele. Esses 6 elétrons, cada um tem um pacote energético diferente. Esses 2 elétrons, cada um deles tem um pacote energético diferente, e esses 2 elétrons, cada um deles tem um pacote diferente. E não tem ninguém que tenha esse pacote idêntico ao dele. Então, isso é uma ferramenta, assim, primordial para que a gente possa, inclusive, quantificar um determinado elemento químico numa determinada amostra.
conhecendo a energia dos elétrons das camadas, seja da camada de valência, que é a mais comum, ou das outras camadas, da camada intermediária, ou ainda da camada mais próxima do núcleo. Agora, lógico que cada um tem, né, um grau de dificuldade para eu chegar na energia e descobrir qual é a energia desse elétron aí. A gente vai comentar aí. Tá? Então, assim, geograficamente, vamos dizer, na camada, eu consigo localizar o elétron a partir dessas informações quânticas do elétron. Beleza, professor, obrigado. Tá? Mas eu preciso ali de técnicas para poder fazer isso. Não é tão simples assim. Então, hoje nós já temos equipamentos, né, tecnologicamente desenvolvidos que nos dá essas informações. A partir desse conhecimento aí do modelo atômico de Bohr, né? Como eu falei para vocês, uma das coisas interessantes, né, no modelo atômico de Bohr, é isso aqui. Depois a gente volta naquele slide anterior lá. Que vocês falam, se eu deixar cair um pouquinho de sal de cozinha, ou um pouquinho da água do arroz na chama aqui, a chama do fogão é uma cor azulada, não é? Um azul. Mas se cair um pouquinho da água do arroz lá, quem faz um arrozinho aí já pode observar hoje. Ó, que você derrama um pouquinho, que você suja o seu fogão lá, que você fica nervoso, né? Vocês vão observar que a coloração é essa. É ou não é? Professor, eu vou fazer a experiência em casa. O microfone da senhora está cortando também, viu, professora? Tá? Minha câmera está dando problema. Hoje eu vou ter que ver o que a gente vai fazer. Tá conseguindo ouvir ou não? Não, estamos ouvindo sim. Eu estou ouvindo. Tá. Vocês vão me dando um feedback aí com relação ao que está acontecendo para eu poder tentar resolver isso hoje, tá bom? Bom, então, voltando aqui, já que se cortou, quando deixa cair um pouquinho do sal de cozinha na chama, vocês já observaram essa coloração aqui na chama? Ela mudou de coloração e foi para essa coloração ou não? Professor, só complementando isso aí, aí a coloração muda, mas a temperatura do fogo muda também? Porque no que acontece? Quando fornece aquela temperatura, né, aquela energia, aquele pacote energético ali, né, através do calor, o elétron da camada é esse elétron aqui, ó. Esse elétron aqui, que eu acabei de mostrar, que eu fiz aqui, o sódio, né, já que eu fiz o sódio, é esse elétron aqui, ó. Esse elétron. Ele absorve aquele comprimento de onda e, logicamente, ele vai sair o quê? Desta camada para uma camada mais externa. Então, qual seria a camada que ele vai passar? Para a quarta camada. Certo? Só que depois ele retorna de novo à sua origem. No momento que ele retorna, ele vai emitir a energia que ele absorveu. Então, assim, a temperatura da chama permanece constante. Por quê? Porque é aquela energia, aquele comprimento de onda que consegue excitar esse elétron aqui, nesta camada. Aí ela consegue excitar os elétrons dessa camada? Não. Nem desta e nem desta. Ela só mexe neste elétron. Mas eu poderia mexer neste elétron? Poderia. Poderia mexer nestes elétrons aqui? Poderia. Isso queria dizer, por exemplo, que a queima de produtos da mesma família daria uma cor parecida. Não. Cada um vai precisar, né, de um pacote de energia específico. Certo? Então, eu vou estar... deixa eu ver aqui. Aqui, a região do visível. Não é isso? Aqui é a região do visível que a gente está põe na visualização. Então, ó, cada cor tem o quê? Na região do visível, tem um comprimento de onda, né? Que vai de 400 nanômetros até quanto? Até 700 nanômetros. Então, o sódio, né? Vai ter essa coloração aqui, né? Próxima disso aqui, não é? Olha lá, vamos voltar lá para a gente ver. Para vocês olharem ela. Mais ou menos, não é?
Ah, mas, por exemplo, o sódio. E se eu pegar o potássio? Já que você falou o potássio, se a gente voltar aqui, aqui está o sódio, ó. Deixa eu só apagar minha aqui para poder melhorar um pouco a visualização. Está muito bagunçado. Né? Aqui está o sódio. E aonde está o potássio? Aqui. Está na mesma coluna, na primeira coluna da tabela periódica. Da mesma família, né? Só que a única diferença é que o sódio está o quê? Qual é o período que está o sódio? No quarto período. O sódio está no terceiro período, ó. Parou aqui. Não é isso? Como é que eu localizo o elemento naquela coluna, né? A quantidade de elétrons vai me dizer qual é a coluna. E a camada que ele parou a distribuição vai dizer qual é o período. Então, o sódio está na primeira coluna, porque ele só tem um elétron, e ele está o quê? No terceiro período. Foi isso aqui que nós vimos, né? Cadê a tabela? Opa, eu tô fazendo coisa errada, desculpa, gente. É aqui. O sódio, tá lá, ó. Esse é o primeiro período, esse é o segundo período e esse é o terceiro período. Por isso que ele foi até o 3s1. E ele tem um elétron apenas, então ele tá aqui. Aí, como é que seria o potássio? Vamos fazer a distribuição do potássio, que não dá para ver, mas o potássio é 19, se eu não estou enganada, o potássio é 19. Então, ó, como é que seria o potássio 19? Como é que seria? Um S, 2. Tá cortando ainda, pessoal? Não, professora, tô seguindo. Pessoal, aí tá com dificuldade? Alguém não tá conseguindo me ouvir, pessoal? Não, tá tudo ok. Tá ok? Tudo ok. Ó, 19, então, vamos fazer a distribuição aqui do potássio para nós observarmos. É isso aqui, não é? Seguindo aí os níveis de energia, como é que ficaria isso? Ó, 19, 2, com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, com 6, 18 para 19, 1. Ah, então aonde está o potássio? O potássio ele tem que estar na quarta linha da tabela periódica, ou seja, quarto período, e ele tem que estar na família, ou grupo que nós chamamos hoje, né? 1. Tá certo? Vamos lá ver. Onde ele está? É para o próximo, não é para frente. Oh. Aqui, ó, primeira, segunda, terceira, quarta, no grupo, né? Não, estou com branco, mas deixa. No grupo 1. Né? Então, a energia do potássio, ó, se a gente for... Gente, hoje eu estou ruim, né? Aqui, a cor, a pigmentação de uma chama, se eu deixar um pouquinho de potássio cair, está mais próxima de que cor? Mais ou menos isso aqui? Vamos dar uma olhada lá? Ó, mais ou menos isso? Olha lá para mim. Olha lá o potássio. Mais ou menos, né? Essa aula a gente faz no laboratório, quando tem aula experimental, a gente vai pegar, né, na verdade, vários sais, né? No caso, a gente pega cloreto de sódio, cloreto de potássio, sulfato de cobre, né? Iodeto de lítio, por exemplo, que esse aqui é o lítio. E a gente leva, né, até uma chama. E vocês vão ver que a chama vai exatamente ficar nessas colorações, tá? Por quê? Porque cada elemento, o seu elétron da última camada, vai absorver um pacote de energia específico, vai fazer o salto quântico, vai estar numa condição excitada, emite essa energia na região do visível e retorna ao seu nível de energia original, que é o que nós falamos aqui, ó. Se eu colocar uma banana para queimar aqui no fogão, vai sair o fogo desse jeito aí? Não, aí no caso, ela é rica em potássio, né, a banana, mas essa ligação química que o potássio está fazendo também, ele não está... Quando eu falei, né, das ligações químicas que nós estamos trabalhando, né, ela, apesar de ser uma ligação iônica, porque a ligação entre sais é uma ligação iônica, mas aquela temperatura da chama a gente consegue excitar os elétrons.
No caso aí, você tem uma ligação do potássio, é uma ligação covalente, é um composto orgânico, então ele está aí, mas aí você vai ter outras combustões, uma reação de combustão de matéria orgânica, e isso vai impedir, né, a visualização a olho nu dessa pigmentação. Então, o melhor, quando a gente consegue visualizar isso, é quando você está na forma, né, de um sal, uma solução, na verdade, uma solução, né, e não tem outros interferentes orgânicos, porque senão aí acaba mascarando, tá? Entendi. Mas aqui, ó, então, é isso aqui, ó, eu mexo nesse elétron. Aí, professor, e esses 6 elétrons aqui do potássio, eu posso mexer neles? Pode mexer. E esses 2 aqui, na terceira camada, posso mexer? Pode. Vai dar aquela pigmentação lilás se eu mexer num desses elétrons aqui? O que vocês acham? Vai ser lilás também? Eu chutaria que puxaria mais pro azul, né? Porque seria um nível mais energético, né? E aí, quem mais tem uma outra observação? Eu acho que se ele não perder nenhum elétron, acho que ele não vai emitir luz, né? Pois é, mas vamos supor assim, eu tenho lá o potássio, aí eu já arranquei o elétron da camada de valência, e eu consigo arrancar os elétrons que não seja mais na camada de valência, com aquela temperatura, por exemplo, da chama lá do fogão. Eu consigo mexer nesse elétron aqui? Eu acho que nesse aí, eu acho que só um, né? Acho que ainda Porque, tira um. ó, ele já está estável, né, professora? Fica mais complicado, não é? Isso. E o que significa estar estável? Fica que naquela camada dele, ele já atingiu uma quantidade de energia confortável, que eu não, é mais ou menos aquela conta lá que foi feita fisicamente, adquiriu uma estabilidade. Quando ele se liga com outro elemento e não sobra nenhum elétron disponível, né, professor? Então, é porque assim, né, no caso aqui, ó, né, no caso do potássio aqui, se a gente fosse representar, né, aquela região onde ele fica mais confortável, né, que é aquela que nós falamos com o Gabriel, né, fica mais confortável lá no quarto dele, né, foi assim que a gente falou, né? No caso aqui, ele fica em quantos elétrons? Um elétron só. Tá? Agora, que é o subnível S, não é? Suporta quantos elétrons? 2. E essa região suporta no máximo que 2 elétrons, logicamente, diferentes. Né? E didaticamente a gente representa por esse spin, que indica o sentido de rotação do elétron. Né? No caso do subnível P, ele tem, o máximo dele são 6 elétrons. Então, quantas regiões prováveis, né, de estabilidade nós teríamos aí para esses 6 elétrons? 3 regiões, né? 3 regiões. Professor, essa natureza dessa ligação de movimento, de variação de spin entre os elétrons, é chamada de elétrica também? É uma natureza elétrica? Não é uma natureza elétrica, não. Né? Aí eu entro na parte, né? A gente fala, inclusive, que é o sentido, né? Rotacional, quântico, né, do elétron, é a questão da energia, né, e aí eu estou na parte mais magnética do elétron, tá? É lógico que isso tem a ver, né, o que é questão elétrica, né, o fluxo de elétrons, mas essa rotação dele, né, está mais relacionada com essa questão quanticamente do pacote energético específico dele. Tá? É um pouco mais assim, como se diz, mais aprofundado dentro da física quântica. Tá? Então, é o sentido rotacional do elétron. O elétron, ele descreve... Na verdade, o elétron é aquilo que a gente gostaria de ser. Né? Ele está numa determinada região e ele absorve um pacote de energia e ele aparece em uma outra região. Mas como assim? Ele não faz um caminho. Ele não percorre o caminho. Já assistiram aqueles filmes, né? Como é que chama aqueles filmes lá que a transmutação da matéria, não é assim? O elétron faz isso. Ele realmente, né, consegue sair de uma condição
e chegar em uma outra. Mas não existe o caminho percorrido por essa condição. Então, como eu disse lá, desde o início dos modelos atômicos, né, nós temos muito pouco conhecimento. O pouco conhecimento que nós temos condições aí de quantificar a energia de cada elétron. Mas ainda o comportamento ainda é muito obscuro para nós. Mas desculpa, mais uma questão. Se eu vejo um tecido vermelho, o fato da tecido ser vermelho, me disseram que a cor ela tem essa função, que o elétron está fazendo um salto quântico ali. Isso está acontecendo constantemente ali naquele tecido, assim? Não, aí eu tô relacionado, né, com a questão da óptica, né, da questão da absorção e da reflexão, né, o comprimento de onda que está sendo emitido, né. Quando eu estou falando da transição eletrônica, né, eu estou dizendo que eu tenho uma determinada substância e que eu forneço para ela uma determinada energia, que é o caso que eu citei. Eu deixo cair um pouquinho do sal de cozinha na chama. Certo? Então, se eu tivesse lá só o sal, sem eu fazer fornecer essa energia, eu vou mudar a pigmentação, eu vou ver outra cor? Não. Entendeu? É um processo que eu estou ali alterando, né, fornecendo energia ao elétron. Essa energia que eu estou fornecendo, no caso da chama, para o sal de cozinha, no caso do sódio, eu consigo mexer nesse elétron. Mas eu já não consigo mexer nesses 6 elétrons, eu não consigo mexer nesses 2 elétrons, eu não consigo mexer nesse. Aquele pacote energético. Eu posso fornecer um outro pacote energético que eu consiga mexer? Pode. Mas não vai ser o mais um da chama. Quem já fez raio-x aqui? A maioria, não já? Já, eu tenho que usar aqui colete de chumbo para proteger o resto do corpo. Pois é, por que é o raio-x? O raio-x eu acho que é um comprimento de onda que te atravessa, como se fosse uma partícula de luz, né? Que atravessa a matéria orgânica. É um feixe orientado de elétrons também? Não. E que ele vai excitar os elétrons. Excitar os elétrons de quê? Excitar os elétrons, professor? E a partir dessa excitação, esses elétrons vão fazer o salto quântico e vai, logicamente, emitir um pacote de energia. E aí, logicamente, a gente vai ter uma transição que vai gerar uma imagem, e aí lógico que tem todo um desenvolvimento tecnológico por trás disso aí, e que eu vou ver, por exemplo, a fratura, ou vou ver a estrutura óssea. E a composição da estrutura óssea, ela é basicamente, qual que é a composição química da estrutura óssea? Cálcio, professor? Cálcio é um elemento químico. Tanto é que eu não faço um raio-x, né, da minha parte da estrutura da muscular, né? Não consigo fazer raio-x, eu consigo fazer raio-x da estrutura óssea, porque ali eu tenho a composição de cálcio. O que é isso? O cálcio, né? Se a gente pegar a distribuição eletrônica do cálcio, gente, eu já vou encerrar, eu sei que você já... Só um minutinho. 20. Como é que seria o cálcio? Usando a distribuição que nós fizemos aqui, né? Aonde que eu estaria aqui agora mexendo? O último elétron. Só que no caso do raio-x, eu não estou mexendo aqui, ó, nessa camada. Eu vou estar mexendo nas camadas mais internas. Depende muito aí da energia que eu estou injetando, eu mexo nas camadas internas. E aí, logicamente, voltando aqui na questão do espectro que eu mostrei para vocês, né? Eu tenho aqui, ó, né? Aqui está a região do visível. Aqui está ultravioleta e aqui está o raio-x. Raio-x é de maior energia ou menor energia? De energia de maior energia, né? Porque maior energia, menor menor, comprimento de onda. Não é isso? Maior energia, menor comprimento de onda. Tá aqui o frequência raio-x. mais alta. Isso. Então, aqui está o raio-x. Então, quando eu mexo nos elétrons das camadas internas, eu já vou sair dessa região aqui do visível.
Eu já não consigo visualizar o olho nu. Então, não vai produzir uma chama, uma pigmentação, uma coloração na região do visível. Então, eu já estou para cá, ó. Ô, professora, mas no caso, igual ele falou aí, do reflexo de um pano vermelho, por exemplo, a luz que estaria dando esse pacote de energia pro tecido refletir uma determinada cor? Eu tenho lá um comprimento de onda específico, né? Aonde eu estou ali, na verdade, a absorção e reflexão, né? Emissão, melhor dizendo, né? Que está nessa faixa aqui. Mas isso não é um elétron que está sendo excitado. É isso que eu estou querendo dizer, porque você teria que... Aí é uma questão da física de óptica. Não é alteração química. Não é um pacote de energia, no caso, quando eu falei da chama, né? Por exemplo, o sal lá. Qual que é a pigmentação do sal? Mas de qualquer forma, é o comportamento. É o comportamento da matéria, de qualquer forma. Frente à luz, né? Frente à luz, certo? Mas, e logicamente, a matéria é constituída por quê? Tudo, né? Conforme a gente discutiu lá na questão dos modelos atômicos. Partículas. Partículas. E quais são? Essas partículas são o quê? São átomos, são elementos químicos. Tá? Então, isso é muito, né? Assim, quando a gente vai entendendo um pouco, né, esse comportamento dos elétrons perante, né, a questão energética, a gente entende todos os processos tecnológicos hoje, né? Inclusive os processos que nós tivemos avanço aí na área de telecomunicações, os processos que nós tivemos avanço na área de ciência e assim por diante, tá? Estão relacionados com esse conhecimento comportamental de cada elétron. Pessoal, pode falar. Só mais uma. A senhora explicando o modelo atômico, e a senhora falou que o modelo atômico foi retirado, fez tipo um raio-x do ouro, né, de uma folha de ouro. Aquilo ali é parecido com raio-x mesmo? Aquilo, você fala assim, ele produziu uma imagem de um átomo? Poderia Isso. Na verdade, eu tinha, né, um sal que emitia, né, uma fluorescência. Então, logicamente, eu tenho ali uma transição eletrônica, né? E essa transição eletrônica estava onde? Na região do visível. Eu estava ali, só que aí tem uma outra questão, que foi aquele raciocínio que ele fez, né? Matemático, no sentido de tocar em algo que era compacto e retornar, ou, né, ele passava pelo espaço vazio, e aí ele batia, assim, numa substância que excitava o elétron e retirava o elétron e dava fluorescência. Por isso que ele percebia que tinha passado o elétron. Exatamente. Esse é o raciocínio, está certo? Tá? Ok? Obrigado, professor. Obrigado. Então, são transições eletrônicas. Só que naquele momento ainda não se conhecia essas transições eletrônicas, né? Acreditava que o elétron ficava ali circulando, né, naquela região e não ele tinha um pacote específico de energia, como o modelo depois de Bohr, né, veio com a proposta. Tá ok? Vamos estudar, né? Não, assim, não é muito palpável, né? A gente acaba fazendo algumas reflexões e percebendo que é algo ainda muito complexo de compreendermos de fato, porque nós ainda não temos, né? Só trabalhamos com modelos. Essa é a realidade. Ok, pessoal? Então, na próxima semana, nós vamos entrar aqui nessa parte de orbital propriamente dito, que hoje eu não falei, né? Discutir um pouquinho essa ideia desse spin, né? Dessa energia, não, né? Em termos de atração e repulsão entre esses spins, tá? A gente vai comentar isso aqui. Ainda eu ia começar, mas não vai dar tempo, então a gente vai trabalhar isso. E esses modelos que foram criados, né? Para a gente tentar entender isso de uma forma mais tranquila, tá bom? Então,
por aqui que a gente para e a gente retoma aqui, nessa parte de orbital, de modelo de orbital, discutir um pouquinho mais aquela região de maior probabilidade de encontrar o elétron. Quais são as características dela? Didaticamente falando. Tá ok? Ok, professora. Ok, como é que está o microfone? Dá um feedback aí para eu ficar... O chiado foi sumindo um pouquinho. Ô, Tá? professora, é porque quando o Teams, quando a senhora para de falar, ele muta seu microfone automaticamente. Aí quando a senhora para e volta, ele corta alguns segundos ali, que a senhora às vezes falou um pouco baixo e ele não reconheceu o que a senhora estava falando. Ah, ué, isso ninguém nunca tinha me falado, não, Gabriel. Então isso acontece? Porque até então nunca tinha observado, ninguém nunca fez esse comentário, não. Então eu vou fazer esse teste. Então quando eu paro de falar, ele automaticamente faz essa transição? Se tiver bem silêncio, ele corta o seu microfone. Por exemplo, agora é como se a senhora tivesse mutada sem a senhora mutar, entendeu? Aí quando eu retorno, ele começa a dar uma Ele detecta que a senhora está interferência. falando. Ele detecta que a senhora está falando e volta a transmitir o áudio da senhora. E nesse momento dessa transição, tem Às vezes dá um cortezinho, mas é pouca coisa. Tá. Boa observação, que isso eu não sabia. Alguém observou isso também? Que até então não sabia. Realmente é verdade isso aí. Na hora que a outra aluna fala, a senhora fica esperando ele falar, né? Aí a senhora não muta o microfone, mesmo assim já corta a sua voz. Vou dar uma olhada se tem como eu mexer nisso na configuração, se não... Mas não é nada que atrapalhe. Mas não é nada que atrapalhe, não. O que tava atrapalhando qualquer mesmo, coisa. que era o ruído, já tá totalmente... Não dá nem pra ouvir direito já. Tá tranquilo já. né? E a qualidade do áudio da senhora, pelo menos pra mim, tá beleza. Tá ok, então. Tá massa, tá de boa. Tá ok. Bom, pessoal, podemos encerrar por hoje, então. Não vamos ter ainda aquele plantão de dúvida que eu tinha comentado para vocês na segunda-feira, porque o coordenador do curso pediu para eu esperar mais um pouco, porque ainda tem aluno que não tem o e-mail institucional, então ele pediu para eu atrasar um pouco mais a questão das atividades. Então, ainda não vamos passar essa semana, aí na semana que vem a gente já vai passar, porque a semana que vem já dá a quarta semana, não é isso? E aí a gente precisa, né, realmente introduzir as atividades. Ô, professora, Sim. bom que a senhora tocou no assunto aí. Eu consegui entrar só na aula de hoje. Nas últimas 2 aulas eu fiquei tentando e não conseguia. E a senhora passou alguma atividade, fez chamada nessas 2 aulas? Como é que vai ficar? Isso. Então, as chamadas eu sempre faço, mas, logicamente, essas primeiras chamadas a gente só coloca elas lá na plataforma para vocês terem noção. E como eu comentei, desde o início, as nossas aulas são todas gravadas, então estamos todas linkadas lá no Moodle. Então, tudo que a gente faz está sempre disponível na plataforma. E ainda não, apesar de ter lá algumas coisas já de atividade, mas eu não dei nenhuma orientação com relação à atividade. Exatamente para esperar, né, o pessoal se organizar com relação ao e-mail institucional. Porque se você consegue entrar no Teams só com o e-mail institucional. E aí o professor lá, o coordenador de vocês, me informou que parece que está demandando um tempo maior para fazer o e-mail institucional, uma certa dificuldade em relação a isso, tá? Então, a gente vai aguardar mais um pouco todos, né, conseguirem resolver isso. Mas a partir da semana que vem, nós já temos atividade e já temos plantão de dúvida, ok? Tá bom, professora. Eu também percebi aqui no Moodle que, eu não sei como, eu estou inscrito nas 2 matérias de Química que rolou no semestre passado também. Bom, aí realmente tem que ver com o professor lá, porque que colocaram você nas outras... Mas você é a primeira vez que você está entrando esse semestre no curso? Não, eu já fiz Química uma vez, mas não foi semestre passado, não. Foi comigo? Não, foi com o Alexandre. Na engenharia mecânica? Sim, senhora. Porque engenharia mecânica já tem uns 5 anos que sou eu que dou química. Professor, eu peguei foi no 2019-2. Ah, teve um semestre que eu tive licença. Então, você exatamente, 2019/2, tá certo. Que eu saí de licença. Foi exato.
Exato mesmo, isso tinha me esquecido. Porque tem uns 5 anos que eu ministro a disciplina de Química Geral para Engenharia Mecânica, mas um semestre eu me ausentei. Por licença. Não, mas tá tudo bem então, professora. Tá Obrigado. ok, então. Então, na semana que vem, a aula no mesmo horário, e aí eu já oriento vocês com relação à atividade na plataforma. Pessoal, quem estiver com dúvida, as atividades são todas linkadas na plataforma Moodle. Qual é o nosso canal de comunicação? É a plataforma Moodle, a nossa sala lá da plataforma, ok? Tá claro isso para os senhores? Ô, professora, Sim. lá no Moodle também aparece que tem horário de aula das 5h30 às 6h30 da tarde. Isso, esse é o horário no nosso plantão de dúvidas. Ah, sim. Ok, obrigado. Certo? Mas, por enquanto, essa segunda nem as outras nós tivemos. Exatamente porque ainda não colocamos as atividades. Então, para vocês terem dúvidas, tem que executar as atividades primeiro. Como ainda não disponibilizei as atividades, aí toda a orientação com relação a isso vem tudo da plataforma Moodle. Vocês podem ficar tranquilos que vai estar lá, passo a passo, da orientação das atividades. Professora, a senhora nos entregou um PDF do livro de corrosão, mas a da de química básica, essa parte que a senhora está passando geral, tem apostila, tem... Não, esse eu não tenho. Eu disponibilizo o material que eu estou trabalhando. Ele vai para lá também. Tá ok, professora. Tá? Livro de ensino médio já ajuda alguma coisa, né? Isso, ajuda também. Porque aqui, né, lógico que lá no nosso plano de ensino tem a bibliografia, nossa, difícil sair, né? O material que a gente segue. Então, lá eu pego um apanhado e eu produzi esse material que eu utilizo aqui. Mas não tem uma apostila específica, mas tem sim, né? Tem os livros de Química Geral, que eu tenho lá a sugestão para vocês, quem quiser aprofundar mais. É de lá que a gente tira esse material também. Tá certo, obrigado. Tá ok? Agora, aquele livro lá do Vicente Gentil de Corrosão, sim, aquele lá é um livro, né, de Química para engenheiros. Então, aquele a gente utiliza ele. Né? Aqui é só um nivelamento que a gente faz para depois introduzir aquele material. Tá ok? Certinho. Professora, a senhora faz chamada manual? Como é que é? Vou fazer agora, ó. Vou parar, vou fazer aqui que eu esqueci. Só um minutinho. Aqui, ó. Baixar a lista de presença. Acabei de fazer a chamada. Certo? Então, a lista de presença, ela me informa. Agora, eu vou parar a gravação. Agora, eu vou parando a gravação. A lista de presença me informa todos os alunos que estiveram aqui na sala. Independente do tempo que vocês tiveram. Ah, eu entrei, minha internet caiu. Vai estar informando aqui para nós. E é essa lista que vai lá para o Moodle e depois eu transfiro ela lá para o Kia Acadêmico. Então, todo final de aula eu faço chamada assim. Está pronta a nossa chamada. Essa é uma outra, né, particularidade do Teams. E já está linkado lá no Moodle. Daqui 5 minutos está lá no Moodle a lista de presença, como também o vídeo da nossa aula. Ok, professora. Ok? Pessoal, então, por hoje é só. Vocês estão liberados, tem um bom início de semana, final de semana. Conferindo, só conferindo. Segunda, sábado, temos aula? Já tinha me esquecido. Professora, eu acho que é só se a senhora marcar. Não, é porque no sábado a gente tem reposições, né? Nesse sábado tem uma reposição. Ela não é da segunda, eu esqueci de olhar. E aí eu gosto de olhar na segunda. Alguém tem como acessar aí o calendário? Não? Tem alguém que está com o calendário aí em mãos? Professora, essa reposição vale chamada também, né? Vale. Não, a reposição, as aulas de plantão, não. É porque eu também tenho reposição no sábado de outras matérias, aí tenho que ver. Pois é, mas eu estou falando assim, a reposição ela é feita pelo calendário da instituição. Entendi, é porque eu também faço curso técnico, aí eu tenho umas reposições gravadas para o sábado. Mas deixa eu só explicar para vocês, as nossas reposições ao sábado, quando
está no calendário, posto no calendário da instituição, ela é em tempo real, ela é online síncrona. Então, é igual essa aula que eu estou dando aqui para vocês. Se a reposição, por exemplo, eu não olhei o calendário, tem que olhar. Vamos supor que eu estou fazendo uma suposição, que esse sábado seja reposição de segunda-feira. Então, nós temos aula na segunda, então nós vamos ter aula no sábado. Qual é o horário, professora? Das 10h30 às 11h30. O mesmo horário que é executada a aula na segunda-feira. Tá certo? Certo, professora, beleza. Então. Vocês conseguiram ver o calendário aí? Deixa eu só ver se eu consigo. Eu entrei no que é acadêmico aqui, mas no calendário do que é acadêmico, não, acho que não informa. Informa sim. Ele tem que estar aí. Deixa eu ver se eu consigo abrir o meu aqui. Deixa eu ver aqui mesmo. Reposição de aula é azul aqui, segundo a legenda aqui, mas Isso. no meu não aparece. Não aparece? Alguém conseguiu visualizar aí, pessoal? Ele fica... Cadê o calendário aqui? Tentando localizar ele aqui. Alguém conseguiu? Calendário de 2021? Peguei o que tá no calendário aqui do... Eu peguei o que tá no site do IFG, vou ver aqui rapidão. Isso, olha para mim aí. Se eu estou tentando acessar aqui uma internet, que duas coisas ao mesmo tempo, não está indo. Que aí já fica... Não tá. Tá aqui, dia 8 de maio. Integralização de segunda-feira, 1/1. Pronto, acabou. Obrigada, viu, colega? Então, Bom, tá escrito isso, só que não tem... exatamente, isso aí mesmo, você está certinho. Então, dia 8 de maio é sábado, não é? Esse próximo sábado? Sim, esse sábado. Isso, ele é integralização de segunda-feira. Então, nós teremos aula neste sábado. Professora, mas e em questão da divisão dos horários? Porque se mais de um professor tiver reposição, como é que vai fazer? Não, o professor tem reposição, mas ele não tem nesse horário das 10h30 às 11h30, porque vocês têm aula de química comigo das 10h30 às 11h30 na segunda-feira, não é? Não tem ninguém dando aula para vocês. Entendi. Então, o horário certo? de sábado agora vai ser o mesmo horário de segunda agora. Isso, é o horário de segunda. Quando é a integralização, por exemplo, se for integralização de terça, é o horário da terça. Se for integralização da quarta, é o horário da quarta. Então, como é integralização de segunda-feira, então nós teremos aula neste sábado. E esse vai pôr também o feriado, dia 24? Isso, a gente vai repondo os feriados, certo? Conforme vão sendo... Aí vocês ficam atentos a isso. Eu já tinha me esquecido desse detalhe, eu imaginava que era de segunda, mas eu tinha me esquecido. Né? Ainda bem que eu me lembrei no finalzinho aqui. Então, pessoal, não sei se o pessoal já tinha saído da sala, se alguém saiu, alguém comunica e relembra os colegas. Então, nós não teremos aula só na segunda, nós teremos aula ainda essa semana, sábado. Que horário? Das 10h30 às 11h30. Combinado? Fechou, professora. Tá. Então, até sábado. Não é bom final de semana, não. No sábado que eu vou falar bom final de semana para vocês. Tá ótimo. Tá ok? Então, até mais, pessoal. É até sábado, se Deus quiser. Bom, professora. Obrigado. Até mais. Tchau, professora. Tchau. Obrigado, professora. Até mais. Até mais. Valeu, professora. Até mais. Tchau. Tchau.